Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Eu vou começar uma série de vídeos que tem muita gente me perguntando nas redes sociais, que eu tenho postado coisas de desenho, né? Muita gente interessada em fazer mangá. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar vídeos principalmente em japonês e vou tentar dar uma traduzida no que o cara está fazendo ali. Traduzida não no sentido de traduzir o japonês, mas de explicar o desenho. De qualquer jeito, se você quiser aprender a desenhar mangá com conteúdo em português, eu te indico o método Fanart 2.0, que é um curso que já tem muito mais de 2.000 alunos. E tem um link aqui na descrição. Se você estiver interessado, ele está num preço promocional. Você ajuda o canal a trazer conteúdos como esse. Eu estou renovando, vocês estão escutando barulho no fundo aí, é o Snoopy, meu Beagle aqui se sacudindo. Então vamos lá, ele está dizendo aqui, né, que para entender a parte superior do corpo. Então um simples desenho que ajuda a começar a parte superior ali. Aí aqui, vamos começar o seguinte. Quanto mais você dominar formas básicas, o que são as formas básicas? Linhas, esferas, né, círculos ou elipses, como essa aqui, e os retângulos. Quanto mais você dominar isso, melhor vai ser o seu desenho. Vou repetir para você anotar aí na parede de frente para o seu monitor, no seu bloco de desenho. Quanto mais eu souber o básico, melhor desenhista eu vou ser. Então, o que ele faz aqui? Ele utiliza de formas básicas para centrar a figura. E aí ele rebate ela lateralmente. Você tem que saber como é que isso funciona, até para que você entenda o seguinte, né? É um erro muito comum quando a pessoa desenha o corpo humano de lado, por exemplo, que ele faça o pescoço sim reto. Nessa visão frontal, você vê o pescoço reto, só que o pescoço ele entra inclinado no crânio, né? A espinha dorsal ela vem aqui, ó, com essas voltas e insere no crânio de uma maneira inclinada. Ela faz esse ângulo aqui assim, ó, com o braço e o tórax, né? Então a cabeça está apontada para cá como se fosse uma boca aberta. E é isso que ele está falando aqui, né? Ele tá explicando como é que você usa essas formas e, obviamente, a proporção. No desenho de mangá, no desenho de comics, né? No desenho de quadrinhos americano, a figura do homem, né, ela é quase como um V. O ombro bem largo e faz um V com a cintura. Já a figura feminina, ela é um formato de ampulheta. É como se eu fizesse um X, né? Vem para cá, vem para cá. Como se fosse um X. E aqui ele está te explicando a proporção, que a partir do centro da cabeça, essa medida para cá é igual a essa, e aqui ele mostra a visão de lado, essas divisões. Isso no método Fanart é bem explicadinho, a professora ela explica isso bem mesmo. E aí aqui, ó, é importante você ver que a partir da elipse, como é que os seios eles se inserem no tórax. Se você pegar aqui, ó, você vai ver que tem uma medida de cabeça, aqui tem outra medida de cabeça, aqui outra medida, e aqui no meio onde ficam os mamilos é onde seria a primeira, segunda, terceira linha. Sabe aquela divisão que faz do corpo humano em 8 cabeças? Então, os mamilos, tanto do homem quanto da mulher, ele fica aqui na terceira linha. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, ó. O que eu falei do corpo masculino, ó. Tá vendo como é que faz um V, né? Uma cabeça, aqui a segunda cabeça, no final da segunda cabeça onde fica a base do peito. Ao contrário do mamilo que faz do seio feminino que faz aquela voltinha, ele é bem mais rente ao tórax. É óbvio que se você for desenhar o Hulk, o Conan, isso aqui vai ser maior.
Aqui também é importante perceber como que a cabeça ela é dividida aqui no meio, essa outra parte no meio de novo e aqui outra vez no meio, né? Então você divide a cabeça inteira ao meio e depois cada metade ao meio você tem 4 partes ali. Isso são formas básicas mesmo, é a maneira como você desenha. Aqui repetindo, deixa eu só pausar aqui, ó, o ângulo que o pescoço faz na base da cabeça. Aí aqui ele vai começar a desenhar essa personagem aqui, né? Esboçar ali. Aí você vê que ele está mantendo ali, ó, ele fez uma inclinação. É óbvio que aquele ajuste ali que é feito no Photoshop é muito mais fácil no Photoshop que no papel, que se você não fizer a inclinação correta você vai ter que apagar. E olha como ele trabalha as figuras básicas, as elipses. Aqui ele já fez um círculo, fechou aqui, fez ao meio. E aí, ó, ele vai traçando. Isso é comum você ver em desenhistas, tanto no Photoshop quanto no papel. Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Fazer e apagar, fazer e apagar, fazer e apagar até que fique ok. Ele está mostrando aqui, ó, essa angulação que faz do início do glúteo com aqui, ó, a volta do tórax, ó, que ele está fazendo, ó. É como se ele subisse a linha de cintura, né, nesses personagens femininas. São mais estilizadas no mangá. Ele sobe a linha de cintura para quase encontrar aqui com a costela. Isso dá um alongamento das pernas, né? As pernas ficam mais alongadas. Você pode ver aqui, ó, que embora ele mantenha as proporções, parece que as pernas são mais compridas. E isso se dá pelo estreitamento do ombro. O ombro tem quase a mesma largura do quadril. Ele vai continuar ali, ele vai fazer. Deixa eu até aumentar um pouquinho a velocidade aqui, ó. Vamos botar 1,25, ó. Percebe que ele para o quadril ele faz um retângulo. Aqui, ó. Uma outra característica que é comum no mangá, e aqui ele já está, como é que se diz, comparando, é botar seios muito grandes que passam do quadril quase, né? Ou passam. Isso, obviamente, é irreal, mas dá esse aspecto característico do mangá. E aqui você percebe, ó, aquele aspecto de V. Por quê? Porque a cabeça ela chega a ser pequena em relação ao ombro. Lembra que aqui, ó, essa distância aqui é de 1, aqui é de 1. Aqui provavelmente tem 2 cabeças e meia para um lado, 2 cabeças e meia para o outro. Isso dá esse aspecto de V, que a gente não vê aqui, ó. Parece que o ombro, ele às vezes chega até a ser menos largo do que o quadril, embora seja uma impressão porque eles estão mais ou menos alinhados. Aqui também, né, tá numa perspectiva diferente. Ali ele está dando uma arredondada, né, aqui como se fosse um quadrado com as bordas arredondadas e sempre dividir no meio. Aí uma outra coisa aqui, ó, que é importante você ver, que é essas poses para parecer um pouquinho mais sensuais, ele bota a cabeça com uma leve inclinação para cá e opõe o tórax. Ó, tá vendo? Inclina para cá, aqui já vem para o outro lado e aqui fica mais ou menos alinhado, mais ou menos reto. Ali ele está começando, viu? Ele fez uma abinha para começar o seio, né? O seio passa um pouco dessa elipse. Mesma coisa para lá, como ele está levemente inclinado, você vai ver esse aqui mais de frente do que esse. Lembrando que os seios eles não ficam agarrados, né, no centro da figura, eles têm um distanciamento. Aqui ele começa a desenhar a omoplata, a escápula, né? A omoplata é um nome antigo, que é esse osso que dá suporte da costela pro ombro, aonde o braço encaixa, né? E onde ficam os deltoides. Então ele joga aqui, ó, para poder alinhar com a linha de cintura. Então esse trabalho de fazer o esboço, você tem que entender o seguinte: você dificilmente, a menos que, poxa, você já seja um cara que desenha o mesmo personagem a vida inteira, há anos, você vai desenhar isso aqui do zero. Normalmente o que vai ser feito
é você fazer um esboço bem feito e ir posicionando as proporções de acordo com aquilo que você precisa, né? Aí você vê ali, ó, que ele já deu uma apagada no fundo, né? Lógico que ele deu uma corrida, ó. Ele terminou aqui mais ou menos o esboço, deu uma alinhada na cabeça. E ele fez um refinamento, ó. Deixa eu até diminuir essa velocidade aqui agora. Ó, ele fez um refinamento, sugeriu aqui só a roupa íntima dela ali. E aí percebe aqui, ó, que a linha da perna, ela tende a se juntar quase no joelho e deixa um espaço, um vão aqui perto da pelve. Tá vendo? Ela passa um pouquinho da linha de cintura, a perna, e faz aquela arredondada, que dá aquela impressão do ombro ser menos largo do que o quadril. Aí agora ele está colocando a roupa por cima e acabando o refinamento do desenho. É óbvio que isso aqui é muita prática. Num vídeo curto desse, a gente não ia conseguir ter todas essas informações. Então por isso que eu reforço, se você quer aprender a desenhar mangá, se você quer aprender a fazer esse tipo de arte, o método Fanart 2.0 tem um link aqui. Se você comprar, você me ajuda. E te vejo num próximo vídeo. Eu vou tentar colocar outro essa semana ainda. E a gente vai trazer mais conteúdo. A gente vai destrinchar. Eu vou trazer outro profissional de mangá desenhando. E você vai ficar entendendo como é que você faz. Treine o básico. Não se esqueça disso. Treine sempre o básico. Um abraço. Tchau.